Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo episódio da AGEAMBcast, o nosso podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho da AGEAMB, histórias, objetivos e contribuições dessa Associação de Engenheiros Ambientais do Estado de Goiás para o meio ambiente. Quem está falando é Vinícius Fagundes Bárbara, eu sou engenheiro ambiental também aqui do Estado de Goiás. E hoje eu estou tendo a honra e o privilégio de poder conversar e entrevistar o Marlisson Noronha, que é engenheiro ambiental e sanitarista e atualmente é o presidente da nossa AGEAMB. Seja bem-vindo, Marlisson, é um prazer estar aqui com você. Olá, Vinícius, e a todos os ouvintes do AGEAMBcast. É um prazer estar aqui hoje e vamos falar um pouco sobre a história da AGEAMB, vamos passar um pouco sobre os objetivos e as contribuições da AGEAMB para a sociedade e também para o meio ambiente. Beleza. Ô Marlisson, você falou aí de história, então eu queria já começar com essa primeira pergunta. Se pudesse resumir rapidamente um pouquinho da história da nossa associação, o que você diria? Quando que ela foi fundada? Como é que foi essa trajetória de lá para cá? O que você tem assim de marcos principais para destacar para a gente? Perfeito, Vinícius. Eu acho que antes de a gente falar um pouco da AGEAMB, é interessante a gente colocar um ponto que foi a criação do primeiro curso de Engenharia Ambiental em Goiás, em 1999, na até então Universidade Católica de Goiás, atual PUC Goiás, no qual você fez parte, né? Verdade. Nas primeiras turmas aí de Goiás. E feito isso, então desde então o curso ele vem crescendo, tanto em instituições públicas quanto privadas, e a AGEAMB, ela iniciou ainda com uma outra formação que chamava AGEA. Ela teve uma iniciativa de alguns profissionais que estavam entrando no mercado de trabalho na época, mas por algum motivo esse movimento ele paralisou e não teve seguimento. Mas em fevereiro, exatamente em 21 de fevereiro de 2006, a AGEAMB ela foi criada lá no auditório do CREA Goiás, onde houve ali a aprovação da associação e ela iniciou suas atividades naquele dia. Então, dando continuidade um pouco da história para a gente mergulhar nesse cenário, de lá para cá a associação ela foi criada e já tem 8 gestões, onde aqui eu destaco e parabenizo cada liderança que de lá para cá surgiram. O nosso primeiro, que foi o engenheiro ambiental o Jerônimo Ribeiro, depois seguido pelo Juliano Ferreiro, o Germano Augusto de Oliveira, a professora Dijane Damasceno, o Áquila Levindo, Leandro Teles e eu, que estou atualmente na minha segunda gestão da gestão. Então, considerando aí todos esse cenário da associação historicamente, um marco importante na trajetória da AGEAMB que eu gostaria de compartilhar com todos é o que ocorreu em 2019, quando a associação ela foi homologada como entidade de classe no sistema Confea, CREA e Mútua. Esse reconhecimento ele foi um passo fundamental para que a AGEAMB pudesse ocupar estrategicamente uma cadeira no plenário do CREA Goiás, e ali se fazendo presente nas discussões e representando os profissionais em vários assuntos que estão relacionados aí às atribuições e como o profissional ele passa a ser representado para, sim, defender aquilo com que ele estudou e está preparado para atuar no mercado. Então, de lá para cá, a associação já vai completar 19 anos, tem uma história aí robusta, com muitos aprendizados, tivemos muito desafio, mas também temos muitas oportunidades para frente, e agora acho que a AGEAMB se encontra nesse novo momento que é cada vez mais ocupar os espaços da sociedade. Eu acho, pelo que eu observo, Marlisson, a AGEAMB nunca esteve tão pujante como ela está agora, né? E a gente sabe que esse é um caminho de lutas, de conquistas, de
cada dia matar um leão, né? A gente fala, o pessoal, a cultura popular fala isso, né? Toda associação de profissionais, ela vive de lutas, de procurar, de vencer demandas daquela categoria, e com a GEAMB não é diferente. A nossa profissão é uma profissão nova e a gente precisa de uma associação cada vez mais forte que defenda os interesses da nossa categoria. E você falou aí da PUC como primeiro curso, e que foi um protagonismo no estado de Goiás, e lembrando também que nosso curso foi nele que surgiu o primeiro encontro de estudantes de engenharia ambiental, né? O ENEAMB. Então também eu acho que é uma coisa, um marco que a gente tem que se orgulhar mesmo, porque Goiás ele tem sido protagonista em muitos aspectos ligados à engenharia ambiental. Mas vamos dar sequência aqui. Em termos de desafios, se você pudesse, assim, olhando para trás, né, você está na segunda gestão, quais que foram os principais desafios que você enfrentou na sua gestão passada e enfrenta hoje? Se você pudesse pontuar. Ótimo. Então, com relação, se a gente olhar numa escala temporal, eu iniciei em 2022 a primeira gestão e nós viemos de um período de pandemia desde 2020. Então, o processo de readaptação ao novo que estava surgindo, e a GEAMB também teve que enfrentar esse desafio pós-pandemia, seja na aproximação junto ao associado, como realizar os eventos e resgatar novamente essa ideia da unidade. Então, de lá para cá, a GEAMB, um dos desafios é o próprio reconhecimento da GEAMB, que estava recém-homologada no CREA Goiás, e com a cadeira no plenário. Então a gente teve um primeiro desafio que era estabelecer a associação perante as outras entidades de classe, as outras profissões e também para a sociedade. Um desafio nosso é cada vez mais posicionar a associação nas discussões de políticas ambientais, aquilo que envolve meio ambiente, saneamento e recursos hídricos como um todo. E outro desafio que até então apareceu é a própria participação ativa e o engajamento dos associados, os próprios profissionais e estudantes, a ver a importância em poder atuar em conjunto com a associação. E aqui eu destaco alguns pontos que foram importantes. De lá para cá nós conseguimos realizar diversos eventos, demos continuidade a eventos que vinham de outras gestões, como os próprios fóruns de engenharia ambiental e sanitária, os eventos comemorativos do dia 31 de janeiro, onde se comemora o dia do engenheiro ambiental. De lá para cá a gente não deixou mais de realizar esses eventos. No ano passado nós conseguimos, como um marco, realizar o primeiro encontro Centro-Oeste de Engenharia Ambiental e Sanitária, juntamente com o estado do Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. E nesse ano, durante o mês de junho, nós fizemos aí o primeiro encontro goiano de engenharia ambiental e sanitária também, que foi um marco para a associação, e cada vez mais a associação tem feito trabalhos aí juntamente com a diretoria, os associados entendendo essa importância para cada vez mais se interagir e contribuir. Ou seja, ela vem se consolidando, né, Marlisson, dia a dia. E essa questão de termos conseguido um assento lá no conselho do CREA pode parecer pouco, às vezes, né, mas a gente sabe que é uma conquista difícil de conseguir para a associação estar, de fato, oficializada, certinha perante o CREA, para a gente poder ter acesso a recursos de ART, por exemplo. Isso é uma luta, é uma luta grande. Então, é uma conquista grande também e proporcional a todo esse esforço de tantos anos. Ô Marlisson, se fosse para vocês resumir os objetivos da nossa associação, o que você diria, em poucas palavras? Qual que é o objetivo principal dela existir? O principal objetivo da associação é ela representar os profissionais da engenharia ambiental e sanitária do estado de Goiás, mas além disso, é prestar serviços para a sociedade. É olhar a associação, de acordo com o seu estatuto, ela está alinhada com os princípios do artigo 225 da Constituição Federal, aonde busca aí um meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado. Então ela está aqui para contribuir com esse meio ambiente de forma equilibrada. E também eu cito alguns objetivos específicos que está previsto também no estatuto da associação, que é
a promoção de cursos e eventos, criar formas de interagir entre os diferentes públicos, né, que nós temos atuando, a participação ativa em órgãos colegiados, representar esses profissionais. Então a associação ela se faz como uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, mas que ela tem um papel importantíssimo quando a gente vai discutir políticas públicas e tomadas de decisão. Fazer esse, e quando necessário, fazer também um posicionamento para assuntos polêmicos, seja eles escassez hídricas, queimadas, desmatamento. A associação ela tem associados preparados para responder por isso, e também a própria diretoria, assim fazendo sempre um trabalho coletivo e buscando sempre os direitos e deveres do profissional. Uhum. Bom, e em relação às novas tendências e desafios da área ambiental, que a gente sabe que são muitos, né? Desafios, hoje basta a gente ligar a TV ou qualquer outro veículo de comunicação, e meio ambiente é um assunto que praticamente todos os dias está em pauta, em programas especializados e também em programas não especializados, porque a gente é uma avalanche de demandas ambientais que batem à porta da sociedade como um todo, né? E nós, como profissionais dessa área, querendo ou não, a gente tem que assumir o protagonismo, uma vez que a gente é formado para isso. Mas pensando no contexto da associação, que representa os engenheiros ambientais e sanitaristas do Estado, como que a GEAMB, no seu olhar, se posiciona em relação a essas novas tendências e a esses desafios da nossa era, do nosso momento, né? E se a gente refletir e analisar bem, o mundo tem sempre apresentado transformações e constantemente. E é importante que nós, como cidadãos, acompanhem essas mudanças. E para a associação, ela se manter atualizada para poder reverberar esses assuntos de uma forma que vai mitigar e de uma forma que vai conseguir reduzir os impactos que têm sido causados. Olhar para as catástrofes que têm surgido em escala, tanto que no estado de Goiás, mas utilizar as experiências no Brasil como um todo, como é o caso do Rio Grande do Sul, que recentemente nós tivemos a situação lá com as inundações, os alagamentos, com as enchentes que surgiram no estado, com relação também, se nós olharmos para o nosso próprio território goiano, a escassez hídrica que assola ainda a região metropolitana, que ainda é abastecida pelos nossos recursos hídricos, que cada vez mais tem sofrido com os usos deles e também com o crescimento das cidades, da população, tem sido cada vez mais desafiador. Se olharmos para as queimadas, todo esse cenário que nos parece caótico, quando nós posicionamos a ciência que a gente aprende na academia, colocando isso na prática, utilizando a parte de tecnologias e também o conhecimento de cada um, eu acho que esse conhecimento analítico que o profissional da engenharia tem, com uma visão holística, ele consegue propor soluções adequadas, e aqui em estado de Goiás nós temos, seja qual a área for atuar, eu vejo que nós conseguimos contribuir com soluções para a qualidade do ar, seja para a questão dos recursos naturais, pensando nos recursos hídricos, e também as ações relacionadas ao solo. Se a gente olhar para essas três esferas, certamente nós teremos soluções adequadas para poder remediar essas ações de áreas contaminadas, dentre outras. É apenas algum exemplo que eu mostro que a associação está sempre presente. No próximo ano nós teremos a próxima Conferência das Partes, que acontece no próximo ano na ONU. E certamente a GEAMB vai estar lá presente na COP que vai acontecer em Belém. E desde já a associação já está com um olhar para poder contribuir como que os profissionais habilitados aqui, o conhecimento técnico,
pode ajudar nesses assuntos que têm sido mundialmente discutidos, como é a questão das mudanças climáticas. Então, novas tecnologias, isso sem falar das contribuições do saneamento, né, Vinícius? Se a gente olhar os grandes desafios que nós temos com os efluentes, seja ele industrial, seja ele de esgotamentos domésticos, para garantir uma qualidade para a água, para fins de olhar para as vidas aquáticas ali e até mesmo para nós como da sociedade, que está tudo relacionado e isso tem um impacto diretamente. Poder levar o esgoto doméstico que é gerado em nossas casas até um tratamento adequado para ser disposto nos cursos d'água de forma adequada e também quando olhar para as indústrias, que essas indústrias não contaminem, e aí a gente sempre atribuição dos órgãos fiscalizadores para atuar nessas demandas, seja em órgãos municipais, estaduais ou federais, que garantem aí a preservação do meio ambiente com esse olhar mais de órgão gestor. Marlisson, na verdade a nossa profissão, olhando a história as histórias das profissões, ela é nova, ela tem uma trajetória, uma história ainda muito recente. E eu comparo a GEAMB, fazendo uma analogia mais simples, a uma orquestra onde tem vários profissionais atuando em suas especialidades, né, nos seus diferentes universos, ali os engenheiros ambientais, e você como um regente desse grupo. Nesse sentido, à frente da GEAMB, né, eu quero dizer. Então, nesse sentido, quais os desafios que você ainda enxerga para a nossa profissão e para a GEAMB propriamente dita? Porque nem tudo são flores, a gente sabe que tem dificuldades aí. O que você enxerga de desafios que a gente ainda tem que vencer, que são, na sua opinião, prioritários? Certo, Vinícius. Eu acredito que hoje o principal desafio é a questão da valorização profissional. Nós temos aí grandes profissionais que atuam e são reconhecidos por isso, mas ainda temos desafios encontrados por muitos na questão da inserção no mercado de trabalho e como fazer ser valorizado perante a um cenário tão desafiador que é esse campo quando a gente olha para a atuação profissional mesmo. E, além disso, quando o profissional ele entende a importância das políticas públicas, de olhar para os aspectos legais, os normativos, é entender que ele pode contribuir de fato, ele pode fazer parte desses órgãos colegiados que discutem políticas ambientais, que podem auxiliar na tomada de decisão. Então, quando a gente vai também para um olhar na academia, os docentes, os professores que atuam ali, temos pesquisas, grandes pesquisas que podem contribuir também para um bem coletivo. Então, se nós estamos avaliando o conhecimento que é formado de base e como que isso é reverberado para a sociedade, nós temos aí que saber casar tudo isso, colocar em prática para poder cada vez mais melhorar, né? E trazer, ser conhecido essa profissão que ainda é, como você falou, é nova, mas que pode sim fazer um espetáculo. Agora vai de cada um assumir o papel perante o seu nicho, né? O seu nicho de atuação. A gente, na verdade, a gente vê vários colegas, né? Então, são pessoas repensando o amanhã, né? Tentando fazer dentro da sua área de abrangência um novo amanhã, um novo futuro, porque a gente sabe que da forma como as coisas estão caminhando, não dá, né, mais para seguir. Então, a gente tem que repensar o amanhã. Marlisson, eu vou te pedir licença para incluir uma pergunta que não está aqui no nosso roteiro e depois, se não ficar bom, a gente corta. Claro. Como que é a realidade da GEAMB frente aos outros estados? Os outros estados têm associações consolidadas, estão ativas, o número de associados lá é maior que o nosso, assim, que você tem? Porque eu sei que você tem muito contato com pessoas, né, essas lideranças de outros estados. Como que a GEAMB está nesse contexto nacional? Eu vejo a GEAMB com bons olhos. Ela tem se tornado
Eu vejo que a GEAMB ela tem se tornado referência para outras associações no Brasil, que é uma da visão que foi estabelecida no nosso planejamento estratégico. Então, quando eu olho para um cenário de uma forma nacional, temos entidade de classe ali no sul, sudeste, onde foi ali a engenharia ambiental e sanitária, ela conseguiu bons trabalhos na área, principalmente de saneamento, e se tornaram entidades com representatividade, seja no próprio sistema Confea-CREA mútua, também um bom diálogo com as esferas do poder público. Quando eu olho para outras associações também, como associações do próprio Centro-Oeste, a GEAMB hoje, até se nós olharmos para o próprio histórico, 19 anos, uma associação que ela está consolidada. Eu vejo que agora é o momento de dar frutos. Quando eu olho aí em âmbito nacional, onde nós temos a FINEAS, que é a Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária, comportando mais de 30 associações, nós percebemos que ainda o cenário ele apresenta associações que estão sendo destaque para esse perfil, mas também tem outras que ainda estão com dificuldade e outras que ainda vão surgir. Então, a GEAMB hoje, com os projetos que são apresentados, as ocupações de órgãos colegiados em comitês de bacia hidrográfica, que hoje a GEAMB está nos 4 comitês de bacia hidrográfica que são afluentes do Rio Paranaíba. A GEAMB participa do grupo de trabalho no Ministério Público, estamos no Conselho Estadual de Meio Ambiente. Todas essas são conquistas que posiciona e traz eu acredito que nacionalmente expertise para outras associações. Esse nosso podcast também, que está sendo patrocinado pelo CREA Goiás, ele é mais um fruto que pode vir a inspirar outras associações a ter iniciativas como essa. E a associação agora, a GEAMB, nós estamos trabalhando com o nosso planejamento estratégico. A gente não vê num âmbito de outras entidades isso acontecer. Então eu vejo a associação hoje com bons olhos, eu vejo o potencial e como ela tem crescido e também estabelecido. E agora é hora de darmos frutos, mas para isso a gente precisa de um engajamento dos associados. É criar redes agora, envolver consultores ambientais, iniciativa privada, o público, o poder público andar junto com novas parcerias, outras organizações de sociedade civil, seja ONG, seja OCIPs, trazer parcerias e começar a dialogar e entregar resultados factíveis para a sociedade. Eu acho que o principal propósito da associação é melhorar cada vez mais essa relação entre o conhecimento técnico e como que isso é visto pela sociedade de fato em melhoria, seja contribuindo em planos diretores, seja olhar para planos de bacia, contribuir em audiências públicas, participação social, a GEAMB estar presente. A gente tem que dar voz e o mais interessante, Vinícius, que a GEAMB está tendo voz. A própria sociedade ela está buscando a associação para poder dar fala. Elas estão dando fala para a associação e a gente está surfando uma boa maré e que assim a gente permaneça e vai de cada um de nós, né? Então é isso que eu acho que num âmbito nacional e olhar para a associação nossa aqui de Goiás, ela tem sido um propulsor de boas ideias e tem colocado em prática, eu vejo dessa forma. É importante a gente lembrar que a GEAMB ela é feita por todos nós, né? E no seu caso, que está à frente hoje como presidente, e dos demais que compõem a sua equipe, é um trabalho voluntário.
Então, quanto mais pessoas se associarem, e aqui já fica um convite para aqueles que ainda não são associados, que se associem à AGEAMB para torná-la mais forte. Eu não posso contribuir, não tenho muito tempo, mas eu tenho como contribuir dessa forma, eu tenho como contribuir talvez, né? Estou pensando aqui com um patrocínio, ou eu sou bom para falar em público, ou eu sou bom para dar aula, e aí a gente vai somando esses aparentes pequenos esforços que no resultado dão um benefício coletivo muito, muito interessante, né? Marlisson, bom, o que você diria, já caminhando aqui para o encerramento desse nosso bate-papo, onde que o pessoal pode encontrar mais informações da AGEAMB e que mensagem final que você deixaria para os nossos ouvintes? Excelente, Vinícius. Hoje a AGEAMB, juntamente com a equipe de marketing, conseguimos estruturar os canais de comunicação da associação. Hoje nós estamos passando por a construção de um novo site. Em breve vocês vão ter aí a possibilidade de acessar um site onde vai trazer informações sobre o planejamento estratégico que foi definido, sobre o calendário de atividades anuais, também uma forma de portfólio para os associados, que vai vir com uma grande novidade. A gente vai tornar o site de uma forma mais atrativa, trazer notícias, trazer possibilidades aí de colocar materiais e conteúdo, e é dos canais. Além do nosso site, a gente já tem o nosso Instagram, que cada vez mais está movimentando, está criando conexão com os associados, divulgando cursos, divulgando as oportunidades. E LinkedIn também, nós estamos no LinkedIn, estamos no YouTube. São vários canais que a associação tem crescido agora com um novo podcast, que nós estamos lançando o AGEAMBcast, que é o nosso podcast sobre o universo da engenharia ambiental e sanitária. Então ele vai estar disponível nos principais canais de streaming, seja no YouTube, no Spotify, no Deezer. Principalmente são esses os canais que nós temos. Temos também o e-mail da associação para quem queira enviar sugestões, é o ageambgo@gmail.com. Os profissionais, estudantes que tiverem dúvida, quiserem saberem mais, como é que funciona, como é que eu posso participar, quanto que custa a anuidade, pode mandar mensagem, reclamações, sugestões, que a gente vai estar ali sempre aberto para poder responder a todos. E minha última fala que eu poderia dar aqui para fechar o nosso episódio, né, nosso segundo episódio falando sobre a AGEAMB, eu penso que de uma forma geral, um agradecimento a todos aqueles que já se empenharam na história da AGEAMB, seja desde a primeira tentativa da associação, que eles acreditaram, os primeiros estudantes, os professores, né, que formaram aí. Hoje em Goiás nós somos registrados no CREA mais de 1.000 profissionais e atuantes aqui em Goiás mais de 3.000 profissionais de engenharia ambiental e sanitária. Então é para esses que a gente manda o nosso abraço, nosso reconhecimento. E saber que temos uma associação aqui no estado de Goiás que tem trabalhado para cada um de vocês, trabalhando não as pessoas como os principais, mas sim uma associação forte que as gestões vão passar, mas que o nome da associação ela se permaneça duradoura durante muitos anos e que venham surgir. Se for para surgir outras associações, que venha a surgir e a AGEAMB possa ser esse suporte para dar numa escala, aqui para Goiás mesmo, se achar oportuno, a AGEAMB pode ser também esse case de experiência para poder estruturar outras associações que possa vir a acontecer, se futuramente outras gestões assim acharem pertinente. Então eu me coloco à disposição, em nome da diretoria, atual diretoria, que está composta aí para o ano de 2024 e 2025, que nós estamos trabalhando arduamente para organizarmos a nossa associação e fazer dela cada vez mais ativa. E para concluir, o que eu percebo que através da associação ela mostra a nossa consolidação profissional e o nosso espaço perante a sociedade. Marlisson, eu quero agradecer por suas palavras, por essa oportunidade. Eu vi a AGEAMB nascer, desde o começo, né, embora eu tenha me afastado em alguns momentos por questões pessoais mesmo, mas hoje, olhando o que a AGEAMB hoje, é motivo de orgulho. Eu acho que eu nunca imaginei que a AGEAMB chegaria onde ela está hoje, e eu quero
parabenizar todos os presidentes passados e na sua pessoa, que hoje você é o atual presidente, eu vejo que é como se cada um passasse a tocha, igual a tocha olímpica, né? Um para o outro, e hoje ela está na sua mão, mas na sua gestão eu percebo que foi um avanço gigante. Acho que a gente tem que deixar isso, né, bem claro. Eu convido mais pessoas, mais colegas de profissão a se associarem, e eu gostaria, para finalizar, de destacar um aspecto que você colocou e eu acho muito importante. É fundamental que os engenheiros ambientais de outros estados se coloquem em instâncias de decisão, como você disse, né, que a gente está aqui com representantes em 4 comitês de bacia hidrográfica, no Conselho Estadual de Meio Ambiente, em grupos de trabalho. Isso foi um amadurecimento que partiu de você, que eu lembro que a gente conversou sobre, e a gente entendeu que a gente tem que entrar nessas instâncias de tomada de decisão para não só consolidar nossa profissão, mas contribuir de forma mais direta para que a sociedade avance em termos de busca pelo desenvolvimento sustentável. Então, eu acho importante essa reflexão e essa ação nesse sentido. Eu acho que a sociedade vai colher frutos muito melhores, ainda mais rápidos em termos profissionais e em termos de diminuição de impactos. Então, deixo aqui o meu abraço para você, o meu reconhecimento e meu agradecimento pela oportunidade. E Vinícius, em nome da associação, agradecer aqui pelo seu tempo, que se dispôs a também estar juntamente compartilhando, trocando um pouquinho de experiência, você que viveu um pouco da associação ali na construção dela e hoje consegue ver esse amadurecimento. Para nós é uma honra poder estarmos aqui trocando, né, esse conteúdo tão valioso que vai aí para todos aqueles tiverem interesse em seguir carreira na engenharia ambiental ou que já estão estudando ou já estão no mercado de trabalho. Então, que esse nosso conteúdo ele possa entrar no coração das pessoas, e em nome da associação eu agradeço aqui a tua disponibilidade. Eu que agradeço. Até mais, gente.